Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Provérbio do Direito. Nesse canal nós falaremos sobre o seu direito de uma forma simples e descomplicada. Para tanto, convido você que ainda não faz parte do canal a se inscrever, compartilhar as informações e também ativar o sininho para receber os novos vídeos. Fique comigo! No assunto de hoje nós vamos falar de inventário. Sim, tanta gente tem falado ultimamente sobre inventário. Muitas pessoas têm dúvida do que realmente é o inventário, como é que funciona, qual é o procedimento, se eu posso utilizar no cartório ou se eu posso fazer o inventário somente judicialmente. Bom, a fim de sanar essas dúvidas, o canal Provérbio do Direito vem para lhe dizer o seu direito de uma forma sucinta, mas que você possa compreender de fato como é que funciona e o que é inventário. Certinho? Vamos lá. O inventário, na verdade, ele foi criado no direito romano. Sim, a ideia principal era preservar o direito dos herdeiros, patrimônio do herdeiro como algo principal. No decorrer do tempo, as políticas públicas e privadas, evidentemente, mudaram porque, às vezes, a pessoa que morria deixava dívida e essa dívida nunca era paga, ou seja, o credor ficava aí no prejuízo. Além disso, tinha a questão do Estado também, o Estado que queria, de uma certa forma, auferir algum tributo, né, por conta justamente aí de patrimônio deixado pelo falecido. Então, em decorrência disso, como houve interesse não só dos herdeiros, não só do cônjuge, não só do companheiro, assim também dos credores, bem como do Estado. Foi aí regulamentado e no nosso ordenamento jurídico. O inventário ele existe há um bom tempo, a gente está falando aí do Código Civil de 1916, Código de Processo Civil de 73 também regulava sobre essa questão. Em 2015, com a alteração do Código de Processo Civil brasileiro, houve uma alteração substancial, principalmente a questão do prazo, quando é que é o prazo para poder fazer o inventário, bem como a questão da política, né, tributária em cada estado. E eu quero abordar aqui, junto com vocês, e tentar destrinchar de uma forma simples para que você possa compreender, certinho? Vamos lá. O inventário, ele é o procedimento pelo qual a linha sucessória dos herdeiros entram, seja através de um processo judicial ou administrativo, através do cartório. Sim, já estou dizendo de logo que é possível você fazer inventário através do cartório. Aqui no Brasil, isso foi alterado em 2007, tendo essa possibilidade. Então, diante desse procedimento, a ideia era que se preservasse o direito dos herdeiros, bem como verificar se o falecido ele deixou alguma dívida para que os credores pudessem cobrar essa dívida aí nesse inventário. Além do que eu já falei aqui, o Estado em lançar o seu tributo, hoje conhecido no Brasil inteiro como ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Para adiantar, cada estado tem a sua lei interna e é essa lei que vai estabelecer qual é a porcentagem em cima do patrimônio do falecido, do autor da herança. Eu quero dizer para você que a lei já estabeleceu que não pode passar de 8% do valor ali do bem. Então, cada estado tem um mínimo de 4%, 3%, 5%, 6%. Isso vai depender, além do estado, e em cada estado vai estabelecer também a ideia de valores, certo? Vamos supor que 100 mil é 4%, passou de 150 já muda para 5%. Então, você tem que verificar na sua lei estadual aí do seu estado qual é a porcentagem que é cobrada nesse imposto ITCMD, certo? Esse imposto ele é basilar e você não consegue fazer a partilha sem antes ter pago esse imposto, e muitas vezes é um imposto caríssimo por conta de determinado patrimônio. Se você pegar aí
um patrimônio de R$1 milhão, se você tiver a base de cálculo de 8% máximo, nós estamos falando aí de um valor de R$80 mil, na verdade, um valor relativamente alto. Então, voltemos aqui à ideia inicial do inventário. No momento que a pessoa morre, é conhecido como autor da herança, se ele deixou patrimônio, bem imóvel como casa, ou bem imóveis como veículo, conta bancária, etc. Esse patrimônio é colocado num processo chamado justamente processo de inventário. Nesse processo de inventário, todo esse patrimônio dessa pessoa que faleceu, nós vamos chamar de espólio. Espólio é justamente isso. É o conjunto de patrimônio deixado pelo falecido, também conhecido como decujus. Certo? Essa pessoa que faleceu, que deixou o patrimônio, tanto para o cônjuge, quanto para o companheiro, quanto também para os seus herdeiros na linha direta. Não preciso de um processo para dizer quem é que tem direito. A gente não está falando sobre isso, certo? Pelo princípio da Saizane, que é um instituto que regula que naquele momento que a pessoa morre, logo se tem um cônjuge ou um companheiro, essa pessoa e filhos automaticamente já passa ali assim o herdeiro do patrimônio. E qual é a situação peculiar? É o testamento. Se o decujus deixou o testamento, essa pessoa que recebeu o testamento entrará aí nesse processo de inventário para herança, certinho? Para receber a sua herança. Vamos lá. Antes de mais nada, em 2007, como eu falei para você, o ordenamento jurídico brasileiro estabeleceu uma lei que permitiu que os cartórios realizassem, através de uma escritura pública, o inventário. Mas para isso, a gente precisa atender alguns requisitos básicos. Vamos lá? Eu vou falar primeiro do extrajudicial, que é feito em cartório. Não pode ter nenhum incapaz, não pode ter nenhum menor de idade. E que todos os herdeiros concordem em fazer consensualmente aquele inventário, certinho? Atendendo esses requisitos, deverá contratar um advogado para fazer esse inventário. Tanto na parte do cartório quanto na parte judicial, vocês vão precisar de um advogado ou da Defensoria Pública, aí chamados advogados públicos, para aquelas pessoas que evidentemente preenchem o requisito, né, da hipossuficiência econômica, ou seja, não tem condições de arcar com um advogado. Então vamos voltar aqui à ideia do inventário. Alex, qual é o prazo que eu tenho tanto para extrajudicial quanto para judicial? São 2 meses, tá? O CPC de 2015 regulou isso em 2 meses. Em detrimento dessa pandemia que nós estamos vivendo em pleno 2020, a Lei 14.010 de 2020, a fazer levantamentos sobre a esfera do direito privado, estabeleceu que o prazo restará suspenso da pessoa que faleceu de 1º de fevereiro de 2020 até 30 de outubro de 2020. Ou seja, se alguém da sua família ou algum colega ou alguém que você conhece faleceu nesse período, esses 2 meses que a lei do Código de Processo Civil trata, que é 2 meses para você entrar com o inventário, está suspenso. Logo, a partir de 30 de outubro, passará a contar o prazo para você dar entrada no inventário. Alex, se passar os 2 meses e minha família não fizer o inventário, acontece alguma coisa? Não haverá nenhum processo contra você. Evidentemente que é uma questão muito mais ligada à questão tributária do Estado. E a lei do ITCMD estabelece lá, praticamente todos os estados estabelece isso, que não havendo a abertura do inventário e tendo patrimônio que venha incidir esse imposto, aí vai ser configurado uma certa fraude em que o Estado poderá limitar em 20% em alguns casos, outros 10, 15, vai depender do seu estado, você precisa dar uma olhada, certinho? Agora, no que tange a levantamento jurídico sobre isso, em alguns casos, quando o juiz percebe que a pessoa prolatou ou a pessoa demorou muito ou criou meios para não fazer inventário, ele pode condenar a pessoa aí por litigância de má-fé por não ter entrado no tempo correto, certo? Então, essa é a ideia do prazo. Voltemos então para a questão extrajudicial. No cartório, atendendo a esses requisitos, não tendo incapaz, não tendo nenhum menor, e eu quero fazer uma observação muito importante. Se o falecido deixou a esposa grávida,
certo? E ela, vamos supor, que só tenha ela como herdeira, ele deixou patrimônio para fazer inventário, ela precisa fazer no judicial, porque ela está grávida, tá? A lei garante ali o nascituro, ou seja, aquele que está para nascer, o direito por ser uma pessoa incapaz. Se ele nasce com vida, automaticamente se torna uma pessoa incapaz, e aí ele precisa que esse processo seja judicial, certo? Atendendo os requisitos, a pessoa vai lá da entrada com o advogado faz a petição, com o cartório, toda a documentação é necessária. Bom, a relação, você pode fazer um levantamento lá na própria internet, aí quais os documentos necessários, você vai encontrar todos eles, certo? Uma coisa que chama atenção é uma certidão que você precisa tirar, a certidão negativa de testamento. Por quê? Para o extrajudicial, se houver testamento, se o falecido deixou o testamento, não é possível também fazer da forma extrajudicial, certo? Em cartório. Então, tem um site, você também pode fazer a pesquisa aí, né? Certidão negativa de testamento, tem um site específico, você vai pagar uma taxa lá, em uma semana ele faz o levantamento para saber se essa pessoa deixou algum testamento em algum cartório. Porque se ele fez testamento, vai aparecer aí como certidão positiva, e aí tem que verificar. Se deu positivo, então ele deixou um testamento. Se ele deixou o testamento, não poderá fazer no extrajudicial. Por quê? Porque o juiz precisa ter o conhecimento para fazer a homologação desse testamento, a fim de que essa pessoa que recebeu o testamento receba ali a sua herança, certinho? Então, atendendo esses requisitos, o tabelião vai fazer lá todo o levantamento, tudo certo, faz todo o procedimento da escritura pública e manda lá para a Cefaz do seu estado para fazer o levantamento da incidência do imposto do ITCMD. Evidentemente que vai fazer levantamento também sobre a questão, se tiver alguma pessoa que for credor e quer ter ali receber o seu valor, basta também se habilitar através de uma petição informando que tem um crédito, e aí vai ser discutido naquela situação para a pessoa receber a sua parte, certo? Após a pessoa receber, ter ali o pagamento do imposto do Estado, vai estar habilitada para que o ato notarial possa fazer a partilha, somente depois desse momento fazer a partilha. Alex, o falecido deixou patrimônio e deixou conta bancária também, dinheiro em banco. Como é que faz para receber? Bom, se ele não deixou o cartão de débito dele ou da conta para o número da conta dele para a esposa e ninguém tem acesso, aí tem que entrar com esse inventário extrajudicial também, porque o imposto também será calculado tanto sobre bem imóveis como bem móveis, quanto também pecúnia, dinheiro que tiver na conta bancária, certo? Isso você vai precisar, porque nenhum banco vai lhe autorizar a tirar um centavo da conta do falecido sem o chamado alvará de partilha de bem. Então, em regra, em cartório extrajudicial, somente findado a partilha é que o tabelião lá vai fazer, né, a escritura pública com a partilha de bens de cada um e o alvará pertencente a cada uma dessas pessoas, certo? Imagine você que o falecido tinha lá 200 mil reais na conta, tinha 4 herdeiros, cada um vai receber a sua cota a parte de 50 mil, tirando o imposto, vamos supor que ficou aí 150 mil. Esse 150 mil será partilhado para os 4, e aí cada um receberá um alvará que vai no banco para poder fazer o saque dessa grana, certo? Alex, o falecido não deixou nenhum patrimônio móvel e imóvel, não deixou nenhum patrimônio imóvel, mas ele deixou o dinheiro na conta. Eu preciso, e todo mundo aqui concorda, eu preciso entrar com inventário. Observe, a lei é muito clara para fazer a partilha de bem, o inventário para se pagar os débitos, certo? Do devedor, o imposto, mas é possível se a quantia não ultrapassar 500 TNUs, traduzindo isso vai dar em torno de 20 mil reais. É possível fazer uma ação que é chamada alvará judicial, pedindo autorização para que o juiz, né, é uma ação não contenciosa, ou seja, uma ação voluntária, certo? Então a pessoa que está lá como herdeira entra com essa ação também através de um advogado, através de um defensor público, para poder fazer o levantamento desse alvará judicial, que é aí até 20 mil reais, certo? Passou disso não será possível, porque em alguns estados tem incidência do ITCMD, conforme eu já falei repetidas vezes.
Vale destacar também que em alguns estados, até determinado valor, o estado dá isenção. 100 mil ele não cobra ITCMD. Passou de 100 mil, aí ele cobra. Então tem que verificar qual estado que não cobra, certinho? Então esse é o procedimento do extrajudicial. É um procedimento rápido, fácil, tranquilo. Agora precisa que os herdeiros estejam de acordo, o cônjuge, a mulher no caso, não esteja grávida e que não tenha testamento, certo? Não tendo incapaz igualmente. Não tendo esses impedimentos, poderá ser feito no cartório extrajudicial o inventário, certinho? Vamos partir agora para o inventário judicial. Bom, quando é que é inventário judicial? Quando os herdeiros não concordam. Não concordam, começa a ter briga. Alguém já viu aí algum inventário? Já ouviu falar que alguém brigou? Pense no povo que gosta de brigar no inventário. Por isso que o mundo está como está. E eu estou falando de inventário porque alguém trabalhou, alguém ralou muito, alguém deu até a vida para criar um patrimônio, enquanto do outro lado, os herdeiros, muitas vezes, não levantaram uma pá para ajudar a construir aquele patrimônio e fica brigando entre si por uma coisa que não construiu. Isso é inadmissível. Eu quero registrar aqui, com todo carinho e respeito, o meu protesto. Isso é um absurdo, é uma vergonha. Como é que os herdeiros, filhos, pais, mãe com filho, filho contra mãe, irmão contra irmã, brigando pelo patrimônio de uma pessoa que lutou? E muitas vezes o cara lutou sozinho, a mulher também construiu um patrimônio e está brigando para quê? O homem nasce nu. O homem, eu falo, homem e mulher, ser humano nasce nu, né? Veio do pó e do pó retornará. Para que tanta briga, para que tanta discórdia? Fecho aqui meu parênteses e meu protesto. Voltemos à questão judicial. Quando a briga, quando a menor no caso, quando o cônjuge, no caso a mulher, está grávida, ou quando a incapaz ali naquele momento e quando também tem testamento, certo? Nesse momento você vai para onde? Para a questão judicial. Agora você tem o judicial num rito ordinário, que é para aqueles patrimônio grande, muita coisa, envolvendo aí empresas, envolvendo um valor vultuoso. Esse é o rito mais demorado, mais complexo, mais cadenciado na morosidade, porque existe muitos requisitos. Tem pessoas aí que tem 15, 20 anos com o processo de inventário, que oferece todo mês aí, que recebe aí mensalmente alvará. É um alvará dentro do próprio processo, certo? Vamos supor que uma pessoa deixou várias casas de aluguel, enquanto não houver a conclusão desse inventário, os inquilinos estão lá morando, certo? Os locatários estão morando e pagando esse aluguel diretamente a quem? O espólio representado pelo inventariante. Sim, o inventariante. E fazendo uma breve análise aqui, o inventariante em regra é o cônjuge, se não for cônjuge, o companheiro ou filhos. E se for filho, o mais velho é o que a lei fala que deve ser aí o inventariante, certo? Eu quero fazer uma observação aqui, quando eu falo de cônjuge e depois eu falo de companheiro, é porque o companheiro, ele foi uma alteração substancial também da lei, tá? Porque a lei só falava em cônjuge, mas nós sabemos que a maioria vários brasileiros vivem em união estável, certo? Como companheiro. Apesar de ter um patamar igual aí a comunhão parcial de bens, essa pessoa muitas vezes é companheira, tá? Não tem um casamento legalizado, não tem aí nenhum reconhecimento de união estável, vive, sabe aquela onda, a pessoa juntou a escovinha, aí tem filhos, aí vive 15, 20, 30 anos, nunca casou, nunca foi no cartório fazer um documento de união estável. Esse é o companheiro, tá? E o companheiro aí, ele tanto tende para a questão dos héteros, também como a questão homoafetiva, tá? Isso já foi determinado no Supremo aí. Essa questão de companheiro aí se enquadra também para o homoafetivo, certinho? Então voltemos para a questão judicial. Pessoa da entrada aí, nessa questão judicial, o prazo é o mesmo, tem 2 meses para dar entrada, entra judicialmente, precisa de advogados. Agora, se a pessoa tem filho menor, ou a mulher, o cônjuge está grávida, ou tem testamento, ou os herdeiros não concordam, é chamada em inventário litigioso. Alex, por que tudo litigioso? Só um está brigando ali, só a família, os filhos estão brigando? No meu caso aqui é porque tem menor, mas não há briga, há um consenso. Ótimo, beleza, maravilha. Mas a lei não regulamentou, que é caso aqui que é consensual, não. Ele botou tudo, entrou judicial, é um inventário
é litigioso. Mas aí você tem um inventário que é no rito sumaríssimo para um patrimônio, certo? Que tem um valor aí de até 1.000 salários mínimos. Exatamente isso que você ouviu. 1.000 salários mínimos você pode fazer no rito sumaríssimo. Você já faz, o advogado dela vai fazer o levantamento, qual é o valor dos imóveis, qual é a partilha para cada um, ele também vai fazer o levantamento, qual o débito que tem, a dívida que tem, já vai fazer o levantamento do ITCMD, tudo certinho, deixar um negócio redondo para o juiz chegar lá, receber, ok, pagou tudo, ele fez o levantamento lá do ITCMD, pagou, fez o levantamento. Esse é o processo sumaríssimo, mas isso para até 1.000 salário mínimo. Pô, Alex, 1.000 salário mínimo tá ótimo, a grande maioria do brasileiro faz dessa forma, mas tem outra parte, outra ponta, né? Os milionários, os chamados aí, grupos seletos aí, que é muito dinheiro envolvido, e aí não pode ser feito do rito sumaríssimo, certinho? Vale lembrar também sobre a intervenção do Ministério Público como fiscal do ordenamento jurídico, certo? Para quê? Toda vez que você tiver um incapaz ou um menor ou nascituro no processo, precisará da intervenção do Ministério Público nesse processo de inventário para fazer a fiscalização, a fim de preservar o direito do nascituro, daquela pessoa incapaz, certinho? Para poder fazer com que as coisas realmente venham a acontecer da forma correta. Então, o Ministério Público adentrará nesses processos. Fora isso, o Ministério Público não entra. Não tem capaz, não tem nascituro, ou seja, aquele que vai nascer, como eu já disse, e não tem menor, então não tem por que o Ministério Público estar, certo? Então, pode ser feito dessa forma, judicial. Alex, uma dúvida. Eu entrei com o processo judicial porque um dos meus irmãos estava brigando, ou meu cliente ali tinha dois que estavam brigando, tive que entrar com o judicial, só que o processo não anda. Mas agora, depois de tanta morte no país, cara aí abriu a visão e aí decidiu então pedir perdão, fizeram as fases, querem inventário extrajudicial. É possível com o processo, eu fazer um processo paralelo no cartório? Sim, é possível. Já houve alguns julgados, inclusive algumas práticas, porque o cartório existe para isso, para tirar toda a burocracia, toda a mazela de processo que não anda, certo? Mesmo o processo informa o juiz que vai migrar para o processo lá e dá entrada. Pega a documentação que vai ser exigida lá e dá entrada para você fazer o seu processo extrajudicial. Bom, no processo judicial de inventário, primeiro faz o levantamento, aí tem uns requisitos básicos, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso. As primeiras declarações, informar quem é credor, quem não é, se tem débito, se não tem. E depois disso, terá também as últimas declarações para, depois que o juiz verificar que pagou imposto, o ITCMD, aí sim vai fazer aí a partilha do bem, certo? Última coisa que eu quero alertar para vocês, o espólio, que é ali, é um ente despersonalizado, certo? O que é um ente despersonalizado? Não tem capacidade jurídica, mas ele tem capacidade processual. Imagine você que esse espólio, que é o conjunto do patrimônio, ele pode responder ativo e passivamente, ou seja, ele pode estar na ação como autor e também como réu, certo? Qualquer ação que estiver migrando por fora, certo? Terá um inventariante como representante e a pessoa pode mover ação com o espólio contra quem? Contra terceiros que está ali tentando derrubar aquela situação ou tentando criar mais impedimento. Imagine você que nesse espólio foi deixado o imóvel e alguém esbulhou, ou seja, invadiu o imóvel. Você, inventariante, não vai ficar parado. O que é que você tem que fazer? Você tem que mover uma ação. E quem vai estar nessa ação é o espólio contra aquele invasor, certo? Gente, eu espero que vocês tenham compreendido de fato a questão do inventário, certo? Essas leis estão no Código de Processo Civil, todo o procedimento, assim como no Código Civil, e você também procure a questão da lei do seu estado para saber o valor do ITCMD. Eu espero que você, mais uma vez, tenha gostado. Se gostou, dá um like aí, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, comenta, tire sua dúvida, aqui é o local de tirar dúvida, faça sua pergunta, assim que possível, eu estarei respondendo a todas elas, tá bom? Provérbio do Direito. Obrigado.